Olá, alunos do sétimo ano, bem-vindo à aula 52 de matemática, pessoal. Nessa aula a gente vai fazer a resolução das questões de 1 a 8 do livro Trilhas, capítulo 5, módulo 2, páginas 147 a 150. Pessoal, primeiramente a gente tem esse mapa aí do fuso horário, tá? Beleza? O que é que a gente vai fazer? Várias cidades aí têm seu próprio horário, tá? Lembrando, pessoal, que esse horário aí, a referência dele é o meridiano de Greenwich, tá? Ele tá ali como centro, tá? Como 0 horas, o horário certo, tá? Aí para a direita você vai somando a cada tracinho desse daqui, ó, você vai somando uma hora, tá? E à esquerda você vai somando outra hora, certo? O que a gente vai fazer nessas questões se a gente tem um horário numa determinada cidade, quanto é que vai ser o horário exato naquele momento em outra cidade, tá? Para a gente fazer isso, a gente tem que calcular a diferença, certo? A diferença das duas cidades. E se a cidade que a gente quer está à direita, a gente vai somar. Se tiver à esquerda, a gente vai subtrair, tá? Pegar a diferença e subtrair, tá? Então, bora lá. Primeira questão. De acordo com o mapa do fuso horário apresentado anteriormente, determine o horário em Ottawa, Canadá, quando em Brasília for 11 horas. Só a gente vai ver aí, ó, que Brasília está em -3, tá? Brasília está aqui, ó, em -3, tá? E Ottawa está aqui, ó, em -5, tá? Então vou pegar a diferença deles. Qual é a diferença, professor? A diferença é do maior. Quem é o maior? -5 ou -3? É o -3, tá? O maior -3 menos o -5, que é o menor, tá? Então essa diferença aqui a gente vai calcular. Quando a gente tem um menos aqui fora, pessoal, isso quer dizer o oposto, tá? O oposto de quem? O oposto de -5. Quem é o oposto de -5? O oposto de -5 é o +5. Então a gente vai ficar com -3 mais 5. O oposto de -5 é +5. Menos 3 mais 5, quem é maior aqui é o 5. Então o sinal vai ser positivo. E 5 menos 3 dá 2. Ok? Então a diferença aí é de 2 horas em Ottawa para Brasília. Agora a gente vai lá no mapa e vai localizar onde está Ottawa em relação a Brasília. Brasília está aqui, pessoal, no -3. E Ottawa está no -5, tá? Ele está à esquerda. Então eu vou subtrair essa diferença do horário de Brasília. Que horas é em Brasília? 11 horas. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar 11 horas, tá? E vamos subtrair 2 horas, que é a diferença delas, tá? Então, ó, 11 menos 2 dá 9 horas. Então, se em Brasília é 11 horas, lá em Ottawa são 9 horas. Na letra B, a gente tem Los Angeles, Estados Unidos, quando em Moscou, na Rússia, é 19 horas. A gente vai olhar aí Los Angeles e Moscou. Los Angeles, ele está aqui, ó, no -8, tá, pessoal? No -8. E Moscou, ele está no +3, tá, pessoal? Então a gente vai pegar o maior menos o menor. Quem é o maior? Quem é o maior? O maior é +3. Então vou pegar +3 menos o menor. O menor é -8. Então, ó, +3 com -8. O menos 8 é o oposto de -8. Quem é o oposto de -8? O oposto de -8 é o +8. Então, eu vou lá botar o +8. Certo? Então, 3 mais 8 dá o que? Dá 11, tá? Então, a diferença entre eles são de 11 horas, tá? Ok? Agora a gente vai lá no mapa e olha... A gente olha Los Angeles em referência a Moscou. Certo? Moscou está aqui, ó, à direita e Los Angeles está à esquerda, tá, pessoal? Se ela está à esquerda, a gente vai subtrair a diferença do horário, tá? Então, o horário lá na Rússia é às 19 horas, certo? Então, a gente vai pegar 19 e vai subtrair pela diferença. 19 menos 11 dá igual a 8 horas, tá, pessoal? 8 horas da manhã lá em Los Angeles, tá? Ok? E na letra C a gente tem Tóquio, no Japão,
quando Bogotá, na Colômbia, for 1 hora e 30 minutos. Pessoal, vamos lá olhar no mapa novamente, certo? Onde é que está Bogotá e Tóquio? Onde é que está Bogotá? Bogotá está aqui, ó, no menos 5, tá? Menos 5. E Tóquio? Tóquio está no mais 9. Então eu vou pegar o maior, que é o mais 9, certo? Mais 9, é mais 9? É, mais 9. Menos o de Bogotá, menos 5. Então bora lá, bora fazer. Mais 9. Mais 9. Menos o menos 5. O menos 5 é o oposto de menos 5. Quem é o oposto de menos 5? É o mais 5. Então vai ficar, ó, mais 9 mais 5. Que dá igual a 14 horas de diferença, tá, pessoal? São 14 horas de diferença, tá? Em Bogotá é 1 hora e 30 minutos, tá? Bogotá está à esquerda do mapa e Tóquio está à direita. Então a gente vai somar, pessoal. A gente vai somar, tá? Então eu tenho 1 hora e 30 minutos, tá? Eu vou pegar 1 hora e mais 30 minutos, tá? 1 hora e 30 minutos é 1 hora mais 30 minutos, tá? E vou somar mais 14 horas. Soma hora com hora. 1 hora mais 14 horas dá 15 horas. E os 30 minutos eu vou repetir. Então são 15 horas e 30. Vou botar só um Mzinho. 30 minutos. Então são 15 horas e 30 minutos. Na letra D, a cidade do México. Cidade do México. Certo? Quando em Sydney, na Austrália, foram 22 horas e 20 minutos. 20 minutos. Então, bora lá. Onde é que está a cidade do México? A cidade do México está no menos 6. Tá? No menos 6. Tá? E Sydney está no mais 10. Então, vou pegar o maior menos o menor. Mais 10. Mais 10. Menos. Sydney está onde? Sydney está... Sydney é mais 10. Cidade do México é menos 6. Então, mais 10 menos 6. Menos 6 é o oposto de menos 6. Quem é o oposto de menos 6? É o mais 6. Então, vai ficar mais 10, tirando já do parêntese, mais 6. 10 mais 6 dá o que? Dá 16. Tá? Então, são 16 horas de diferença. Certo? Ok? Agora eu vou lá dar uma olhada onde é que está Sydney e o México está à esquerda. Então a gente vai subtrair, certo, pessoal? Então bora lá, 22, 20, eu botei borracha, 22 horas e 20 minutos, né? Mais 20 minutos. Bota só um Mzinho. Certo? Menos 16 horas. Eu tenho 22 menos 16 dá quanto, pessoal? Dá 6. 6 horas e 20 minutos. Resultado, então. Resultado lá é 6 horas e 20 minutos. Tá, pessoal? Fácil de fazer essas questões. Então, pessoal, fazendo a segunda questão, escreva uma subtração correspondente a cada esquema e efetue os cálculos. Pessoal, como ele está falando subtração, você vai ter que subtrair, tá, pessoal? Está pensando sempre em tirar, tá? Em voltar as casas, tá? Então, primeiramente, a gente tem aqui o primeiro movimento. Ele sai do 0 e vai para o 10, tá? Então, ele está indo para a direita. Então, ó, é mais 10, tá? E eu estou subtraindo, ele está voltando quantas casas? Está voltando 5, 10,
é 15, 20, 25. Então eu estou subtraindo 25 casas, mais 25 casas. Estou subtraindo mais 25 casas, tá? Resolvendo isso daí, pessoal, vai dar menos 15, tá? Ok? Na subtração, você vai trocar o sinal aqui do 25, aí fica mais 10 menos 25. Mais 10 menos 25 dá menos 15. Na letra B, pessoal, ó, o primeiro passo que ele está fazendo aqui, ele está saindo do 0 e está indo para o 5, ele está indo para a direita. Então, ó, eu tenho mais 5, tá? E o contrário de subtrair é somar, e o contrário de somar é subtrair. Então, o contrário não, o oposto, tá? O oposto de subtrair é somar, e o oposto de somar é subtrair. Então, o oposto de subtrair, quantas casas? Subtrair, ó, 1, 2. O oposto de subtrair, 2 casas. Cada casa aqui equivale a 5. Então, 5, 10. Então, o oposto de subtrair 10, certo? Está dizendo que eu vou somar, tá? O oposto de subtrair é somar. Então, vai ficar, na realidade, vai ficar mais 5, tá? E o oposto de menos 10 é mais 10. Mais 5 mais 10 dá o que? Dá mais 15. Certo, pessoal? Na letra C, olha o que é que eu estou fazendo. Estou saindo do 0 e indo direto para o 15. Estou indo para a esquerda. Então, ó, menos 15. Aí, novamente, aquele negócio, ó, aqui eu tô adicionando, eu estou indo para frente. E o oposto de... E quem é o oposto de subtrair? O oposto de subtrair é somar. Então, eu estou fazendo o oposto de subtrair quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Mas só que cada casa equivale a 5. Então, ó, 5, 10, 15, 20. Então, eu estou fazendo o oposto de subtrair 20. Tá? Aí vai ficar, ó, pessoal, ó, menos 15. E o oposto de menos 20 é mais 20. Certo? Quem é que tem o maior? Quem é que é maior? É o 15 ou é o 20? É o 20. Então dá mais. E 20 menos 15 dá 5. No resultado, mais 5. Como está mostrando aqui na reta. Tá? Na letra D eu tenho o oposto. Certo? Primeiro já começa do 0 até o menos 5. Então, o oposto não, subtraindo, né? Uma subtração, número negativo. Está saindo do 0 e está indo para o menos 5. Então eu já vou colocar, ó, menos 5. E aí eu vou subtrair mais ainda, ó. Vou subtrair mais 5, vou subtrair... Ó, como eu estou falando, ó, vou subtrair mais 5. Subtraindo mais 5, pessoal, ó. Como é que vai ficar aqui, ó? Menos 5. E se eu estou subtraindo mais 5, então eu estou subtraindo 5 casas. Menos com menos. Aliás, menos com menos não. Os sinais são todos iguais. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o resultado, eu vou manter o sinal e vou somar o resultado. 5 menos 5 dá... Aliás, menos 5 menos 5 dá menos 10. Tá bom? Ok? Para a terceira questão, a gente tem aqui. Caio mora no quarto andar de um prédio que tem andar térreo. Se ele estiver no subsolo 2, quantos andares deverá subir até o seu apartamento? Vamos imaginar aqui, vamos desenhar, certo? Vamos desenhar aqui o prédio do Caio, tá? Imagina que essa reta é o prédio do Caio. Então, eu tenho um andar menos 2, tá? Que é o subsolo. Eu tenho menos 1, subsolo 2, subsolo 1. Aí, ó, depois do subsolo 1 tem um térreo. Depois do térreo eu tenho o primeiro andar. Ó, eu tenho o segundo andar. Ele mora onde? Ele mora no quarto, certo? Então, ó, vai subindo. O terceiro andar. Aí agora, somente agora que ele vai estar no quarto andar, ok? Então ele vai subir quantos andares? Vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai subir 6 andares. Então a resposta aí, ó, 6 andares. Tá?
subsolo a gente vai estar representando pelo negativo, tá? E a gente pode fazer essa operação aí sem nem desenhar, pessoal. A gente pode fazer essa operação aí sem nem desenhar. Basta só pegar o maior, que é o 4, né? O andar 4, menos o menor, que é onde ele está, é o menos 2. Então, ó, 4 menos 2. O oposto de menos 2 é o mais 2. Então, bora lá. 4 mais 2 é 6. Beleza? 6 andares. Tá aí a resposta no cálculo e também no desenho, tá? Quarta questão. Uma lesma caiu do fundo do poço, num poço de 15 metros de profundidade, tá? Durante o dia ela sobe 5 metros, mas durante a noite ela escorrega descendo 3 metros. Em quantos dias, no mínimo, ela conseguirá sair do poço, pessoal? Então bora lá, certo? No primeiro dia, vamos lá, ela caiu. No primeiro dia ela subiu 5 e caiu 3 metros. Ela subiu quanto aí? Ela subiu 2 metros, tá? Então 15 menos 2, na verdade eu vou fazer o cálculo diferente. Tá? Então a gente tem aqui o menos 15. Ela está no menos 15, tá? Ok? Durante o dia ela sobe 5 metros e de noite ela escorrega 3. Então no primeiro dia, quando foi que ela ficou? Menos 15 mais 5 dá menos 10. Certo? Menos 3 dá para onde? Menos 13 metros. Tá? Quando zerar aí, pessoal, ela vai estar justamente aqui em cima. Então, menos 13 metros. Tá? No segundo dia, ela está no menos 13. Certo? Ela sobe mais 5 e escorrega 3. Então, ó, mais 13 mais 5 dá o quê? Dá menos 8. Menos 8 menos 3 dá o quê? Dá menos 11, tá? Pessoal, o raciocínio é simples. Sinais diferentes. Eu vou conservar o sinal do maior. Quem é o maior? O 15, é o 13 ou é o 5? É o 13, então menos, tá? Aí eu vou pegar o maior menos o menor. 13 menos 5 dá 8, então o resultado dá menos 8. E sinais iguais, ó, menos e menos, eu vou conservar o sinal e vou somar. 8 mais 3 dá menos 11, tá? Ok? Então, beleza. No terceiro dia, ela está no menos 11. Ela vai subir mais 5 e de noite ela escorrega 3. Então, bora lá. 11 mais 5, quem é maior? É o 11. Então, o sinal é negativo. 11 menos 5 dá 6. Aí o menos 3, ó, sinais iguais. Eu vou conservar o sinal e vou somar. 6 mais 3 dá 9. Ok? Isso aí, ó, passou um dia, 2 dias, 3 dias. No quarto dia, ela está no menos 9, tá certo? Ela está subindo. Aí ela sobe mais 5 e escorrega 3. Então, se ela sobe é mais, e se ela escorrega é 3. Ela vai descer 3, tá? Então, bora lá. Menos 9 mais 5 dá quanto? Sinal do maior número. O maior é o 9, é negativo. Então, o resultado aqui, ó, é negativo, menos. E 9 menos 5 dá 4, ok? E o menos 3, ó, eu vou somar. Menos e menos, ó, vou repetir o sinal. 4 mais 3 dá 7, tá? Isso aí no quarto dia. E no quinto dia, ela está no menos 7, tá? Ela vai subir mais 5 e vai escorregar 3. Fazendo aqui a adição com sinais diferentes, quem é o maior é o 7. Então o sinal é negativo. 7 menos 5 dá 2. O menos 3, ó, menos 2 e menos 3 dá o que? Dá menos 5. Ok? Já no sexto dia, pessoal, ela está no menos 5 e vai subir mais 5.
ok? E escorrega mais 3. Só, pessoal, que se você imaginar aqui, ó, que ela tá no menos 5. Se ela sobe mais 5, ela já sai, tá? Ela já sai do poço. Então, esse menos 3 aqui, ó, já não vai mais acontecer, porque ela não vai dormir lá no poço. Ela não vai escorregar esses 3 metros, entendeu? Então, quando acontece aqui, ela já sobe. Isso aqui dá certamente, ó, como eu já tinha falado, no sexto dia, tá bom? Então, no sexto dia, ela vai conseguir sair do poço, tá? No sexto dia, tá bom? A gente fez as continhas aí, passando dia por dia, certo? Quinta questão. O saldo da balança comercial é obtido pela diferença entre o valor arrecadado com as exportações e o valor gasto com as importações em determinado período do tempo, certo? Saldo de balança comercial brasileira. Saldo em bilhões de dólares, tá? A gente tem o ano de 2013, o ano de 2014, o ano de 2015, o ano de 2016 e o ano de 2017, tá, pessoal? Vamos analisar aí e fazer as questões. Letra A. Em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve o maior saldo? O maior saldo foi em 2017. E o menor saldo? O menor saldo foi em 2014, tá, pessoal? Saldo negativo aí em 2014, tá? Então, ó, o maior saldo foi em 2017. E o menor saldo foi em 2014, tá? Na letra B, qual foi a diferença entre os saldos dos anos de 2014 e 2015? Eu vou pegar o maior menos o menor. O maior foi o de 2015, 19,7. Vou botar ó, 19,7 menos de 2014 foi 4,1, menos 4,1. Então, ó, vou colocar menos 4,1. Olha aí, presta atenção. 19,7 eu vou manter. E quem é o oposto de menos 4,1? O oposto de menos 4,1, aí troca o sinal, pessoal. Vai ficar 4,1. Ok? 19,7 mais 4,1. Pode fazer aqui no cantinho, ó, 19,7. Para quem lembra ainda, o penúltimo conteúdo aí, números decimais. Soma aí. 7 mais 1 dá 8. Desce a vírgula. 9 mais 4 dá 13. Desce o 13, vai o 1. 1 mais 1 dá 2. Então, ó, a diferença aí, isso aqui era para ser um igual, tá, pessoal? A diferença é de 23,8 bilhões de dólares, tá? Na letra C, qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2015 a 2017? Então, bora lá. Opa, fui para a questão errada. De 2015 a 2017, a gente vai somando todos esses valores aí, tá? Eu acredito que seja somando todos esses valores aí. Somando todos esses valores aí, pessoal, vou anotar primeiro um por um. O primeiro de 2015, 19,7. Então já vou colocar. Tenho que colocar de novo. 19,7 mais de 2016, 47,7 mais 2017, 67. Tudo com 7, né, pessoal? 67. Então isso aí dá quanto, pessoal? Bora fazer aqui, ó, 19,7 mais 47,7 mais 67. 67 eu vou colocar o vírgula 0, tá? Somando isso aí tudo, 7 mais 7 dá 14, mais 0 dá 14. Desce o 4 e vai o 1.
1 mais 9 dá 10. 10 mais 7 dá 17. 17 mais 7 dá 24. É 24. Então desce o 4 e vai o 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 6 dá 13. Então, ó, 134,4 bilhões de dólares, tá? É muito dinheiro. Bilhões de dólares. Tá, pessoal? Então é bilhões de dólares. É, bilhões de dólares. Sexta questão. O esquema ao lado representa uma altitude de alguns pontos em relação ao nível do mar. Tá? A gente tem um ponto A, ele tá ali, ó, em 800 metros de altitude. E o ponto B que está a 100 metros de altitude, tá? Cada quadradinho desse daí a gente está vendo que é 100, tá? Eu tenho 3 quadradinhos de 0 a 300, então cada um desse daí equivale a 100, tá? Então bora lá. Escreva uma subtração que determina a diferença de altitude entre os pontos A e C. Onde é que está o A? O A está em 800, então eu vou colocar o maior, né? A, 800, menos a altitude do C. A altitude do C é de menos 200, então menos 200. Que dá quanto, pessoal? Fazendo aqui, ó, 800. E o oposto de menos 200 é mais 200. Que dá o que? Que dá 1000 metros, tá? A diferença aí é de 1000 metros. B e D, pessoal. B e D. O B, ele tá a 100 metros, tá? 100 metros. O maior menos o menor. O menor é o D. Então, menos o D tá onde? O D, ele é menos 500. Então, ó, menos 500, que dá igual a 100. O oposto de 500 dá mais 500. 100 mais 500 dá 600 metros, tá? E na letra C eu tenho A e D, tá? O A, ele tá a 800 metros, menos o ponto D, que está em menos 500. Então, menos 500, 800. E o oposto de menos 500 dá mais 500. 800 mais 500 dá o que? Dá 1.300 metros. Tá, pessoal? Então, continuando aí, vamos para a sétima questão. O saldo de gols de um time em um campeonato é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Campeonato Brasileiro. A quantidade de gols, certo? E o time, tá? O Santos, gols sofridos e gols marcados. O azul escuro é o gols sofridos e o azul claro é gols marcados. O Santos, ele fez 42 gols e tomou 32 gols. O Vasco, ele fez 40 gols e tomou 47 gols. O Sport, ele fez 46 gols e tomou 58 gols. O Cruzeiro, ele fez 47 gols e tomou 39 gols. O Palmeiras fez 61 gols e tomou 45 gols. Tá, pessoal? Então, agora para as letras aqui. Sem efetuar cálculos, determine quais times ficaram com saldo de gols negativos. Negativos, pessoal, é quando o time toma mais gol do que faz. Quem é que ficou com um saldo negativo aí, ó? O Santos, ele fez 42 e tomou 32. Saldo é positivo. O Vasco, ele fez 40 e tomou 47. Então, o saldo é negativo. O Vasco
já é um time negativo, tá? O Vasco é um time negativo. Tá? É um time negativo. Vasco é um time negativo. Tá? Flamengo é um positivo. Tô brincando, pessoal. O Sport, ele fez 46 gols e tomou 58 gols, tá? Então, o Sport também é um time negativo, que ele tomou gols, tomou mais gols do que fez. O Cruzeiro, por pouco, ele não é um time negativo. E o Palmeiras, ó, ele fez muito mais gols do que tomou, certo? Ok? Negócio que não mostrou o Flamengo. Se tivesse mostrado o Flamengo, ele ficava superior ao Palmeiras. É, então, bora lá. Sem efetuar cálculos, determine quais times ficaram com saldo negativo de gols. A gente viu aí, ó, que o Vasco, né? O Vasco negativo, o Vasco ficou com saldo negativo. E o Sport, tá? Então, botar I, o Sport. Né? O Vasco e o Sport. Então, Vasco e Sport. Calcule o saldo de gols de cada time, certo? Então, vou pegar ó, do Santos, 42 menos 32. Santos. O Santos, 42 menos 32. Que dá igual a 10. Então, saldo de gols de 10. O Vasco, time negativo. Vasco, time negativo. Tá? Então, Vasco. Ele fez 40 gols. Foi muito ainda. 40 gols. E tomou 47 gols. Rapaz, tomou foi pouco. Tinha que ter tomado era mais. 40 menos 47. Quem é o maior aí, pessoal? 47. Então, vou colocar o sinal do 47, negativo. E agora eu faço subtração. 47 menos 40 dá 7. Ok, pessoal? Sinais trocados, ó, o 40 é positivo e o 47 é negativo. Vou considerar o sinal do maior e vou subtrair o maior pelo menor, tá? Então, 47 menos 40 dá 7. Então, fica menos 7. Próximo time aí é o Sport. O Sport também ficou com saldo negativo. Sport. Ele fez 46 gols e tomou 58. 46 positivo e 58 negativo. Quem é maior, 46 ou 58? É o 58. Então eu vou considerar o sinal do 58. E vou fazer a subtração. 58 menos 46 dá 12 gols. Então, ó, saldo aí é de menos 12 do Sport, tá? No próximo aí é o Cruzeiro, tá, pessoal? Cruzeiro, time que já foi grande. Cruzeiro. Ele fez quantos gols? Ele fez 47 gols e tomou 39. Tá, pessoal? Então, mais 47 menos 39. Sinal do maior. Quem é o sinal do maior? É o 47. É o mais. E a subtração de 47 menos 39 dá quanto? Dá 8. Então, o saldo positivo aí de 8, tá? E o Palmeiras, o último aí é o Palmeiras. Certo? Palmeiras ele fez 61 e tomou 45. Então, Palmeiras ele fez 61 gols e tomou 45. Subtraindo aí, ó, 61 menos 45, pessoal, dá 16. Certo, pessoal? Então, 16 positivo, tá? 10 também ali é positivo, tá?
Não coloquei, mas fica subentendido que é positivo. Mas ficou feio aqui. Deixa eu apagar. Fazer direitinho. Certo? Então, tem aí a oitava questão. A maior temperatura registrada no mundo foi de 56,7 graus Celsius na região do Vale da Morte, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, em 10 de julho de 1913. A menor temperatura foi de 89,2 em Vostok, na Antártida, em 21 de julho de 1983. No Brasil, a maior temperatura registrada foi de 44,7 graus, na cidade de Bom Jesus, no Piauí. Pessoal, Piauí é o estado do professor de vocês, Piauí, certo? Só que eu não sou de Bom Jesus, sou de Teresina. No dia 21 de novembro de 2005, no dia 21 de novembro de 2005, e a menor temperatura foi de 11,1 na cidade de Xinxerê, no estado de Santa Catarina, no dia 20 de julho de 1953. Calcule a diferença entre a maior temperatura já registrada no mundo, a maior e a menor temperatura já registrada no mundo. Então, bora lá. A maior temperatura registrada foi de 56,7, tá? Menos a menor registrada. A menor registrada foi de menos 89,2. Tá, pessoal? Então, fazendo essa subtração aí, o oposto de menos 89,2 dá mais 89,2. Então, ó, 56,7 graus mais 89,2. Somando isso daí, pessoal, ó, 89,2 mais 56,7, quer dizer, dá quanto? Somando isso aí, 2 mais 7 dá 9, desce a vírgula, 9 mais 6 dá 15, desce o 5 que vai 1, 1 mais 8 dá 9, mais 5 dá 14. Então, ó, 145 graus, pessoal, a diferença da maior e da menor temperatura do mundo, a diferença da maior e da menor temperatura do mundo, tá? Então, 145,9 graus. E no Brasil, professor? No Brasil eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a maior temperatura que for lá em Bom Jesus, no meu Piauí, tá? 44,7 graus, menos a menor registrada, que foi menos 11,1, tá? Aí eu vou resolver, pessoal, ó, 44,7. O oposto de menos 11 dá mais 11, mais 11,1. Quanto é que dá aí, pessoal? Somando aí, ó, 11, 44 mais 11 dá 55. E 7 mais 1 dá 8. Então, 55,8 graus. A diferença da maior temperatura para a menor temperatura do Brasil. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Final da nossa aula. Fique com Deus e até a próxima.